No vídeo de hoje vamos falar sobre companhias aéreas low cost. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, eu deixei uma enquete lá no Instagram do Giro Viagem perguntando se vocês conheciam o que era uma companhia aérea low cost. Para minha surpresa, 80% das respostas foram não. Então eu decidi fazer esse vídeo explicando um pouquinho como ela surgiu e o que ela é para vocês. Quem sabe da próxima viagem pós-pandemia você voe nela, hein? Então, essa companhia aérea low cost, surgiu lá em meados de 1990 com a Southwest, que é a mais famosa e até hoje considerada a original low cost. Mas como ela funciona? Bem, para uma companhia aérea ser low cost, de baixo custo, ela precisa ter sua operação quase zero. Isso, seja, investimento quase zero para que ela ganhe 100%. Os aviões geralmente são únicos, ou seja, uma única frota, que são conhecidos no meio da aviação como frota unificada. Geralmente a companhia aérea escolhe somente um modelo de avião e segue com ele fazendo sua linha aí de frota para embarques dos passageiros. Isso porque as frotas unificadas barateiam os custos da empresa, porque é o único treinamento para os pilotos e também os comissários. Quando você tem diferentes frotas, diferentes modelos de aviões dentro da companhia aérea, é um treinamento específico para cada modelo de avião. E assim, ou seja, mais custo para a empresa. E o que a empresa low cost não quer é custo. Outra grande característica também das companhias de baixo custo são postos de decolagem de aeroportos secundários. Isso porque as taxas aeroportuárias desses aeroportos são mais baratos. A gente tem aí como exemplo cidades dos Estados Unidos e da Europa que tem 5 aeroportos. Geralmente um deles é o principal e o restante são os secundários. Aqui no Brasil, essa ideia de vários aeroportos na cidade não existe, ou quase não existe, Há algumas exceções. A exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem mais de 2 aeroportos. Outra grande característica das companhias low cost são: se quiser usar, pague. Isso porque não há nada gratuito dentro do voo. Serviço de bordo, fone de ouvido, cobertor, nada disso é gratuito. Simplesmente, se você quiser usufruir de qualquer um desses, você vai ter que desembolsar um dinheirinho. Se você fizer o check-in no balcão lá do aeroporto, você também vai ter que pagar. Mala despachada, a mesma coisa. Eles são extremamente rigorosos até na pesagem da mala de mão. E 1 quilo que passe, você vai ter que pagar o excedente. É tudo pago, nada gratuito. Mas o valor da passagem compensa. Quando você está comprando, você é alertado de que pode inserir na sua compra da passagem esses opcionais, como as companhias low cost consideram. Para elas, todas essas mordomias são opcionais, podendo ou não você incluí-las na sua compra. Outra grande companhia aérea low cost lá da Europa, a Ryanair, passou por algumas polêmicas, isso porque até os banheiros eles queriam cobrar, mas a justiça vetou o uso. Parece até que é brincadeira, não é mesmo? Bom, aí quando me perguntam se há low costs no Brasil, infelizmente não tem. Lembrando que há um tempo atrás, em torno aí de 2003, a Webjet, vocês devem conhecer, a Vertinha, ela foi quase uma low cost, não foi 100%, mas os seus princípios eram como se fosse. Mas o que houve mesmo foi uma redução nos preços das passagens vendidas pelas grandes companhias convencionais daquela época, que era a TAM e a Gol. Houve uma desaceleração no avanço do aumento das passagens. Isso porque o Webjet chegou botando os preços lá embaixo. Em 2006, essa mesma Webjet foi comprada pela Gol e deixou de existir. Hoje não tem nenhuma companhia aérea nacional que faz voo low cost dentro do Brasil e para o mundo, mas existem outras que realizam. Aí a JetSmart chilena, ela tem pousos e decolagens nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Salvador. Eu fiz uma simulação há um tempo atrás, para ser mais específico, em dezembro,
né, em duas companhias, uma low cost e uma convencional. Na convencional, eu simulei a passagem saindo de São Paulo para Santiago, no Chile, né? E deu R$ 1.600 já com as taxas e impostos. Eu fui para a low cost, que por sinal era a JetSmart, e o valor da compra saindo de São Paulo para Santiago, no Chile, no mesmo período, foi de R$ 680 já com as taxas e impostos. Uma diferença muito grande, né? Mais de R$ 1.000, o que pode aí favorecer na sua viagem, né? Esses R$ 1.000 que você não gastou na compra de passagem, você pode gastar lá no seu destino e curtir muito. Então, para quem não liga ou quem faz questão de abrir mão das mordomias oferecidas pelas companhias aéreas convencionais, é muito vantajoso você comprar uma passagem aérea low cost. Quando me perguntaram lá no direct também sobre a segurança, né, muitas pessoas falaram assim, algumas que conheciam, né, as companhias aéreas low cost, perguntaram: ah, mas é seguro? É seguro sim. Há uma regulamentação internacional da aviação que obriga todas as companhias aéreas, low cost ou não, realizarem as manutenções dentro dos períodos assim prescrito pelas fabricantes, né? Revisões, manutenções, consertos, todos eles são realizados. Não importa qual tipo de companhia aérea, a empresa aérea, ela é realizada, né? Uma forte característica também da companhia aérea é a grande quantidade de voos durante o dia. Isso porque quem conhece um pouco de aviação sabe que avião no chão é prejuízo. Então as low costs elas não ganham lucro em cima da quantidade de passageiros, e sim pela quantidade de voos, já que seus preços são muito baratos, né? Então eles investem mais nos voos para poder ganhar mais. Então você vai encontrar com muita facilidade voos quase em qualquer horário do dia, né? Por exemplo, meio-dia, 13 horas, 14 horas, 20 horas, 11 horas, 1 da manhã, 6 da manhã. Sempre você vai estar encontrando voos aí em qualquer horário, porque ele tem essa dinâmica de pousar, desembarcar os passageiros, fazer a revisão normativa, a manutenção normativa caso haja necessidade, o reabastecimento, o embarque de novos passageiros e a decolagem para o destino final. Então é outra grande característica das companhias aéreas de baixo custo aí, a alta quantidade de voos durante o dia, né? Há também um aproveitamento de quase 100% dentro da cabine do avião. Isso porque as poltronas são super apertadas. Se você tem mais do que 1,70 m, assim como eu, tenho certeza que vai sofrer. Pernas grandes, encostando na poltrona da frente, e ainda se pegar o passageiro cri-cri, aí meu amigo, boa sorte. Mas lembrando, quem quer economia opta por low cost. Então no final das contas vale a pena sim você dar uma pesquisada e até comprar uma passagem aérea low cost, se você aí moldar o roteiro da sua viagem para isso. E só um lembrete, né? Uma pergunta muito interessante foi: ah, mas o low cost não pousa mais distante? Sim. Né? Na Europa, os aeroportos secundários ficam mais distantes dos grandes centros das cidades. Porém, os aeroportos secundários com os primários são interligados via transportes, né? Como se fosse o BRT daqui ou o metrô, né? Então tem um transporte que te liga diretamente do aeroporto secundário para o primário, né? No Brasil sofremos muito, né, com tantos problemas. Um deles é o transporte. Quando a gente tenta fazer uma ligação entre o aeroporto e outro, quase não existe. E isso quando nós falamos de cidades que têm 2 aeroportos, né? E aeroportos como um todo, saindo do aeroporto, indo para a cidade, né, também são precários. Então a gente tem essa dificuldade, aí uma delas, de implementar uma low cost nacional. Mas o Brasil vem no processo de desregulamentação das companhias aéreas, e isso em breve vai trazer com que companhias internacionais façam investimentos aqui no Brasil e tragam suas companhias low cost para voar sobre o território brasileiro. Boa notícia, não? Quem sabe na sua próxima viagem pós-pandemia você já consiga viajar em uma companhia aérea de baixo custo. Se você não é inscrito no canal, chegou a sua vez. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. E toda quinta-feira, vídeo novo.